Boa tarde. Esse seminário será apresentado a matéria de Floricultura e Paisagismo, do 9º período de Agronomia, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia. Esta matéria é ministrada pelo professor Ernesto e esse seminário será apresentado por mim, Júlia, e tem como tema folhagens de corte. Fazendo uma breve introdução, a floricultura é um dos setores do agronegócio brasileiro que mais se expandiu nos últimos anos. No Brasil, cultiva por volta de 350 espécies nativas e exóticas e aproximadamente 2.500 variedades. E a floricultura também gera em torno de 25 mil empregos diretos e 32 mil indiretos, com faturamento estimado em 3,5 milhões ao ano, com crescimento médio de 15% na última década. O maior consumidor de flores e plantas ornamentais do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul. A atividade de floricultura é dividida em vários segmentos e um deles é dedicado ao cultivo de flores e folhagens ornamentais para corte. A floricultura é considerada uma alternativa eficiente para o desenvolvimento econômico de várias regiões do país. Essa tabela mostra a participação percentual das regiões brasileiras no mercado dos diferentes segmentos de flores ornamentais, dos diferentes setores da floricultura, em 2013. Por exemplo, na região Sudeste. A região Sudeste participou, dentro do setor de flores e folhagens de corte, 83% em 2013. O Sul, a região Sul, 2,9%, o Centro-Oeste, 1,54%, o Nordeste, 9,92% e o Norte, 2,62% de participação. Nessa tabela, é possível observar o número de produtores no ramo da floricultura e área cultivada em hectares de acordo com as regiões e estados do Brasil em 2013. É possível observar que a região Sudeste é onde possui o maior número de produtores e a maior área cultivada. Aqui é possível observar a continuação da tabela com as regiões Nordeste e Norte. E o que é folhagem de corte e qual é a importância? São consideradas folhagens de corte as folhas propriamente ditas e os ramos nus com folhas com gemas ou com frutos. E qual é a importância? As folhagens de corte dão sustentação e preenchimento aos arranjos florais, melhorando a aparência dos mesmos. Essa combinação de elementos verdes permite destacar a cor das flores, como mostra nas figuras ao lado. Ou seja, as folhagens são um complemento das flores de corte. Mas é preciso classificar essas folhagens de corte para se ter lotes homogêneos, de boa aparência e de uniformidade. Eles são classificados quanto ao padrão e qualidade. O padrão é determinado pela uniformidade do lote e a qualidade é a ausência de defeitos. Então, o padrão é a classificação que dá uniformidade ao lote. Pode ser classificado, é classificado
de acordo com o comprimento da haste, que é determinado pelo tamanho da haste desde a sua base até a ponta da haste principal. Por exemplo, o padrão 40 terá o comprimento da haste de 40 centímetros, e assim todos do lote. O padrão 50, 50 centímetros. O padrão 60, 60 centímetros. E assim sucessivamente. Aqui é uma imagem desse lado esquerdo de um lote que tem hastes de tamanho irregular. E do lado direito, lotes separados corretamente por tamanho, possuindo essa uniformidade. Para a uniformidade do lote, também é selecionado classificado por espessura da haste, ou seja, hastes finas com hastes finas e hastes grossas com hastes grossas. Elas devem ser retas e com sustentação. Se tiver uma grande quantidade de hastes tortas, o produto deve ser desclassificado. Aqui nessa imagem, podemos perceber do lado esquerdo hastes do mesmo lote com espessuras diferentes, ou seja, hastes grossas e hastes finas, hastes de tamanho diferente, haste torta. Na imagem do lado direito, hastes com folhas, com mais folhas, hastes mais finas com menos folhas, podendo assim ser desclassificado. A outra categoria de classificação é a qualidade. Qualidade é a ausência de defeitos, e defeitos são aquilo que depreciam a aparência e desvalorizam a qualidade, podendo aumentar de intensidade com o tempo, restringindo ou inviabilizando sua comercialização. Os danos podem ser, os defeitos podem ser danos de doenças e pragas, danos mecânicos, queima por fitotoxidez e o sol, folhas amareladas ou secas, deficiência nutricional, folhas desidratadas e resíduo químico e folhas sujas. Tem uma tabela que estabelece as tolerâncias diferentes para esses defeitos, ou seja, cada um tem um grau de tolerância permitido em cada lote. Essas imagens mostram alguns defeitos que podem ser encontrados nessas folhas nos lotes, A imagem 1, assim como a imagem 5, é queima causada por fitotoxidez. Na imagem 2 e a imagem 4 é um dano causado por pragas. E na imagem 3 é um dano mecânico. Já na imagem 6 é uma deficiência nutricional. A imagem 7 mostra resíduo químico na folha. A imagem 8 é um dano causado por doenças. E na última imagem são folhas que se encontram desidratadas. Esses defeitos podem causar a inviabilização da comercialização do lote. Em relação aos cultivos, pode ser realizado cultivo em campo, à sombra e protegido, dependendo das espécies. Em campo aberto são cultivadas, por exemplo, tuias, bambu de jardim, pitósporo, nandina, papiros, falsa murta, palmeira fênix, forme e junco. Nessas duas imagens, pode observar essas duas espécies que são cultivadas em campo aberto. Na imagem à esquerda é Camélia japônica, que é a camélia, e do lado direito o Cyperus papyrus, que é o papiro.
Tem também as plantas que são cultivadas à sombra, como é o caso da areca bambu, que é a primeira imagem da esquerda para a direita, monstera, que é a imagem do meio, e a samambaia paulistinha. O cultivo protegido é indicado para as espécies mais sensíveis. São cultivadas em estruturas de madeira, metal ou alvenaria, cobertas tanto com plástico transparente como com telas plásticas. São cultivadas assim espécies como a cavalinha, rusgos, molucela, aspargos e era. Aqui nessa imagem podemos observar o rusgos cultivado em sistema protegido do lado esquerdo e do lado direito uma espécie de aspargos. Eu achei um artigo que se chama Uso de folhagem de corte no sul do Rio Grande do Sul e resolvi colocar aqui nos slides. Ele tem o objetivo de caracterizar o uso das folhagens de corte no Rio Grande do Sul, né? Nas floriculturas entrevistadas. Foram realizadas essas entrevistas nos municípios de Pelotas, Rio Grande, Canguçu, São Lourenço do Sul, Santa Vitória do Palmar e Jaguarão. Essas entrevistas foram realizadas diretamente com o proprietário ou com os funcionários responsáveis pela elaboração dos arranjos florais e decorações. Nesse artigo foram entrevistados 34 floriculturas. Dentre essas, 47% disseram que usam mais folhagens de corte como complemento floral. 41% usam folhagens de corte e flores secundárias. 9% usam folhagens de corte, flores secundárias e ramos secos. E apenas 3% usam mais flores secundárias como complemento floral. Aqui nesse gráfico podemos observar as espécies que são mais utilizadas por esses profissionais. São utilizados mais a samambaia preta, tuia, junco, aspargo, cheflera, eucalipto, papiro, pitósporo, palmeiras, escadinha, forme e era. Foi perguntado aos entrevistados também quais são os aspectos mais considerados importantes para a seleção e aquisição das folhagens. Se eram os aspectos estéticos, que é a beleza geral dos produtos, o estilo das composições florais a que se destinam e a originalidade, além de brilho, tamanho e coloração das folhas, ou se eram os aspectos comerciais, a preferência dos consumidores, o preço e a disponibilidade dos produtos no mercado, a durabilidade após o corte e o volume que as espécies ocupam nas composições. Se é um volume bom, né? Se dura bastante tempo após o corte. Se eram esses os aspectos comerciais ou os estéticos. Então, 56% dos profissionais consideraram os aspectos comerciais mais importantes. 42% considerou os aspectos estéticos mais importantes e 2% desses consideraram todos os aspectos. Então, foi observada
a predominância dos aspectos comerciais sobre os estéticos. Esses profissionais levam em conta principalmente a durabilidade dos produtos na seleção das espécies. Entretanto, a baixa durabilidade, que é uma das preocupações desses profissionais, é devido à falta e ineficácia dos tratamentos pós-colheita, e o autor pôde concluir que o segmento de folhagens de corte na região sul do Rio Grande do Sul apresenta baixo nível de profissionalismo, possui perdas por ineficácia ou ausência de cuidado no armazenamento de folhagens de corte, visto que muitos desses profissionais não guarda as folhagens, não armazena as folhagens de corte sob refrigeração, e que a produção de folhagens de corte é uma oportunidade que se abre para os floricultores da região sul do estado. Eu vou falar agora, brevemente, de algumas espécies que podem ser usadas em arranjos florais, como folhagens de corte, né? Podem ser utilizadas como folhagens de corte. A samambaia preta é uma das espécies que são utilizadas em arranjos florais. Após elas serem cortadas, elas continuam a ter uma aparência verde e viva por um período longo. A incrível resistência em murchar torna essa espécie ideal para ser usada em arranjos florais. E essas folhas mais duras que ela possui dá sustentação nesses arranjos. Nessas imagens é possível observar a samambaia preta sendo lavada, tratada, classificada e separada em lotes uniformes, de acordo com o tamanho e espessura das hastes. Outra espécie que pode ser utilizada como folhagem de corte é a tuia holandesa, que é o primeiro potezinho da esquerda para a direita, primeiro vaso. Elas todas são coníferas. Uma característica principal é o tamanho compacto. Elas são utilizadas como árvore de Natal nas épocas festivas. Uma curiosidade é que elas exalam o perfume de limão, um perfume de limão quando são tocadas. São plantas que simbolizam a confraternização e saúde. O aspargo pendente são caules fortes e compridos que suportam raminhos densos cobertos de agulhas verde claro. Esses aspargos são perfeitos para a confecção de grinaldas e eles podem ser usados em cascata na base de grandes arranjos. Nessas imagens podemos ver que os aspargos foram usados para decoração numa festa, com efeito tipo cascata, e do lado direito uma foto desses aspargos cultivados em vasos. O vime unha de gato são utilizados ramos. Eles são adornados com as folhas prateadas e globosas. São muito utilizados nos arranjos florais. Tem um efeito bastante belo e dramático. E também pode ser usado no paisagismo, conduzidos como árvore ou arbusto. A palmeira imperial é uma planta perene e muito ornamental. Geralmente é usada em paisagismo para acompanhar grandes construções. Elas podem ser plantadas isoladas ou em grupos. As suas folhas podem ser usadas e são usadas em arranjos de flores.
dando sustentação. A era também é conhecido como trepadeira. Ela geralmente é utilizada para revestir paredes, muros, mas também é utilizado como planta ornamental dentro da casa, né, dentro de casas para decoração. As suas folhas são brilhantes, são recortadas e de coloração verde escuro com detalhes em branco. São bastante delicadas e ornamentais. Aqui são exemplos de utilização de eras para decoração. Na foto à esquerda foi usado como cascata e na foto à direita foi utilizado como porta-guardanapo e elas podem ser utilizadas também como prendedores de cortinas. Pode ser utilizado também o eucalipto cinzento. Suas folhas suas hastes são bastante utilizadas também em arranjos florais. O eucalipto cinzento tem um porte pequeno, ficando de 6 a 8 metros. O maior atrativo para ser usado nesses arranjos florais é por ter a folhagem prateada. Essas folhas são arredondadas e tem um perfume bastante característico. Essa árvore também é usada em paisagismo, podendo ser plantada individualmente ou em grupos. Pitósporo geralmente é mais utilizado em paisagismo, né, para a realização de jardins japoneses. Pode ser utilizado como cerca viva ou cortina visual de proteção. É uma planta perene, de grande resistência, com aroma marcante. Suas folhas são espatuladas, de coloração verde, com bordas claras, como mostra na imagem. Aqui são imagens de pitósporo usados na decoração. E também, claro, essas hastes podem ser utilizadas nos arranjos florais. E é isso que eu tinha para falar sobre folhagem de corte. E obrigada pela atenção e paciência até aqui. Gostaria de terminar dizendo que o mercado da folhagem de corte é uma categoria relativamente nova no mercado da floricultura, com poucas informações a respeito, tendo muito ainda o que se explorar.